Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para gravar mais um vídeo do livro Vidas Vazias, psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Trata-se do capítulo 20 e que tem como título Esforço Contínuo. Nesse capítulo, vamos dizer assim, a essência desse capítulo diz respeito à necessidade de nós empreendermos um esforço contínuo, que exige de nós o quê? Perseverança, vontade, propósito, certeza de que aquilo que a gente vai se dedicar é positivo e vai gerar em nós valores que dizem respeito ao espírito imortal que nós somos. Então, a Joana, ela vai dizer que para que isso aconteça no âmbito dos valores morais, nós precisamos ter cuidados especiais com o nosso pensamento e com a sintonia que nós realizamos no dia a dia, né? Para que a gente adquira a harmonia. E ela define a harmonia como equilíbrio entre pensamento e ação. Isso para ela, aqui no texto, é a harmonia. Então ela vai dizer que o direcionamento que a gente dá às nossas ideias, ou seja, aos nossos pensamentos, para que eu direciono meu pensamento? O que eu viso? Em que eu invisto? É fundamental para que eu mantenha os meus propósitos saudáveis. E daí a necessidade da vigilância permanente do que eu penso, do que eu falo, de como eu me comporto. E ela vai falar que o mundo moderno, ele tá um mundo que nos distrai muito. O nosso pensamento hoje, ele está muito instável. Nós pulamos de galho em galho o tempo todo. Ela fala assim, ó, em razão da variedade dos acontecimentos, né? Porque toda hora é uma coisa nova, toda hora é uma coisa nova, nos convidando a não nos fixarmos nas coisas. A gente está sempre fora de foco. A mente se transfere de um para outro polo, com frequência tão rápida que surge um mecanismo para substituir uma ideia por outra, a ponto de se esquecer de imediato aquela que a gente estava cultivando. Bom, daí a Joana continua nesse mesmo rumo e ela vai falar que os bons propósitos que a gente define para nós, então eu tenho um bom propósito, e o bom propósito é sempre aquele que me ajuda a me elevar espiritualmente, porque eu posso ter um propósito negativo, né? Um propósito que não me auxilia enquanto espírito imortal que eu sou. Então é o bom propósito. Os bons propósitos diários, e aí assim, é todo dia. Não adianta eu ter um propósito hoje e amanhã eu já até me esqueci qual era o meu propósito. Ela diz, e treinamento frequente, porque isso impõe para nós uma ação. Não basta que eu tenha um bom propósito, eu preciso treinar o tempo todo para que eu interiorize aquilo que eu estou me propondo realizar, as mudanças que eu estou querendo realizar dentro de mim. Então, esses bons propósitos e o treinamento diário contribuirão para que alcances a meta buscada. A meta buscada são os meus propósitos. Então, o que eu quero da minha vida? O que eu quero para mim? E a meta buscada, então, é o bem-estar interior. Então, a minha meta como espírito imortal é o bem-estar interior. Nenhum espírito busca a turbulência, busca o desconforto interior. Ele quer o bem-estar interior. E o bem-estar interior está sempre vinculado a uma vida de serenidade, de honestidade, de solidariedade, de empatia, de amor ao próximo, de fazer o bem. A meta buscada para nós é sempre essa. Fazer o mal não está dentro dessa meta
corrupção, agressividade, violência, vandalismo, isso não faz parte da meta buscada pelo espírito enquanto ser imortal, que visa o seu progresso. Aí ela vai dizer assim, um convite, aspas, estabelece um padrão de comportamento mental para as mais variadas situações a que sejas conduzido. Considera o que realmente é importante na tua conduta em relação ao convívio social. Desse modo, disciplina a emoção, de tal forma que as reações nervosas não intervenham nas tuas expressões de conduta. Pode parecer difícil, mas vale considerar que tudo aquilo que não é habitual exige maior contribuição da vontade, impondo repetição. Então aqui são 4 pequenos parágrafos. Ela está dizendo o quê? Que primeiro, que nós devemos estabelecer então um padrão de comportamento, né? Então buscar o máximo que a gente possa um padrão de comportamento naturalmente voltado para o bem. E seja lá que situação se coloque na minha vida, eu buscar me manter o máximo possível dentro desse padrão de comportamento. E é importante que eu estabeleça aqui o que é realmente importante para mim com relação ao convívio social. Então, o meu padrão de comportamento, eu devo ser o que eu sou, não apenas com as pessoas lá de fora. Tem muita gente que é ótimo, maravilhoso, né? Sedutor, tranquilo com o estranho, mas dentro de casa é totalmente diferente. Então a gente deve manter o máximo possível, de preferência, porque o nosso primeiro compromisso é com os nossos familiares. Então é por isso que ela diz, é o importante na tua conduta em relação ao convívio social. Então é na sociedade e a família está dentro da sociedade. E ela então diz que é importante que a gente discipline a nossa emoção. Se eu sou cheia de altos e baixos, se eu percebo que o meu sistema nervoso está destrambelhado, eu tenho que procurar ajuda para controlar, e muitas vezes isso depende, às vezes, de uma ajuda médica, de uma ajuda psicológica, mas também do meu autocontrole. Então eu tenho que ter vontade e eu tenho que exercitar esse autocontrole. Como tudo na vida, tudo que a gente se propõe a fazer exige repetição. Se eu quero, por exemplo, realizar, eu estava vendo a minha netinha ontem ainda, treinando virar estrela, né, aquele exercício. E ela está bem no iniciozinho, está com uma dificuldade grande, mas ela persiste. E eu acho que ela virou, sei lá quantas estrelas, sem realizar aquela atividade de forma adequada. Por quê? Porque ela precisa, por meio da repetição, desenvolver a coordenação motora, desenvolver a força física, o equilíbrio, para que ela consiga virar a estrela de forma harmoniosa e com as perninhas retas. Ela não está fazendo nada disso, mas ela está com esforço contínuo para que um dia ela venha a virar a estrela e que isso seja, esse movimento seja realizado de tal forma harmoniosa que vai ser como se fosse muito fácil. E é assim que a gente vê os bailarinos, né, musicistas, tocando, que a gente acha, puxa, mas isso é fácil. Quando a gente vai fazer, a gente vê a dificuldade. E a gente não imagina as horas a fio que aquela pessoa realizou fazendo aquela atividade. Da mesma forma, isso vale para o intelectual, né, o conhecimento. Quantas horas uma pessoa levou estudando a ponto de dominar uma área do saber? Exige esforço contínuo. E isso vale para a questão moral, para que eu me eduque como espírito imortal, no sentido de me tornar cada vez mais uma pessoa bondosa, uma pessoa
solidária, uma pessoa que eu não me entregue às tentações, à corrupção, à maldade, à desonestidade e assim por diante, eu preciso o quê? Treinar ser honesto. Treinar não ficar com o troco que eu recebo errado quando eu vou no mercado. Treinar não mentir quando eu sou dada à tentação da mentira. Treinar não me corromper. E a sociedade está muitas vezes me convidando à corrupção. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo. Treinar não lançar mão da violência, da agressividade e por aí em diante. Repetição. E aí a Joana diz o seguinte, isso não é fácil, né, porque exige esse esforço contínuo, mas nós podemos contar com a contribuição da prece, que facultará a sintonização com a realidade. Que realidade? A realidade do mundo espiritual. Porque a realidade material, ela é passageira, como passageiro é o nosso corpo. E quando nós pensamos que a realidade maior, o mundo espiritual, ele é o que sobrevive a nós, aí a gente começa a entender que vale mais a pena eu investir no ser imperecível que eu sou, no que no meu corpo, naquilo que eu vou deixar quando eu desencarnar, quando eu falecer, quando eu passar desta vida para a outra. E mesmo que eu não acredite, né, que o espírito sobreviva, mas isso é um fato da vida, né? E a morte, a desencarnação é a única coisa certa da vida, é a morte. Então, ela termina essa parte do texto dizendo: habitua-te a um programa mental de ideias edificantes e serás sustentado pelos espíritos nobres, interessados na edificação do mundo no mundo melhor. Então, eu devo me habituar a esse programa mental. Então, um programa mental quer dizer que é alguma coisa a longo prazo. Não existe programa pequenininho, é a longo prazo. Porque são situações que demandam tempo, demandam esforço, demandam energia. E aí ela vai dizer o quê? Isso vai me ajudar a sintonizar e a ser sustentado pelos espíritos nobres. O oposto de espírito nobre é um espírito galhofeiro, é um espírito inferior. E esses espíritos nobres, eles estão interessados em quê? Na edificação de um mundo melhor. E o mundo melhor é aquele mundo que todos nós estamos aguardando, né? Que é o mundo, a passagem do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração ou em regeneração, que é o que eu prefiro, a expressão que eu prefiro. Porque a regeneração não será assim uma coisa rápida, ela é todo um processo. E os espíritos inferiores, aqueles que não desejam o nosso bem, eles ficam nos incentivando a permanecermos nas atitudes infelizes, que ainda fazem parte dos nossos hábitos. Por isso é que a Joana diz que não é habitual em nós a bondade, a disciplina, a honestidade na maioria de nós, e assim por diante. Aí ela passa para a última parte do texto, onde ela fala uma coisa muito interessante, então ela está o tempo todo aqui falando da importância do nosso pensamento. E ela vai dizer que os nossos pensamentos desequilibrados, eles jogam para a atmosfera pensamentos doentios, e que esses pensamentos doentios, eles se instalam no nosso cotidiano na forma de enfermidades de variado porte, quer dizer, enfermidades grandes e enfermidades pequenas. E isso por conta, tô lendo, tá? Da vitalização dos miasmas mentais, que são absorvidos por vírus e outros micro-organismos, que adquirem morbidade e se espalham de forma epidêmica. Então, toda epidemia, embora ela se manifeste no corpo físico, mas ela primeiro
é construída pelo nosso pensamento. Então, e ela, olha a expressão que ela usa, né? A vitalização de miasmas mentais. Então, a nossa mente, a gente emite pensamentos que têm aromas característicos. Então, às vezes a gente, de acordo com o que a gente pensa, o miasma, no dicionário diz assim, que o miasma é um mau cheiro. Então, vocês já pensaram? A gente está perto de uma pessoa e a gente consegue sentir o cheiro da mente dessa pessoa? Quando é uma mente positiva, que vibra no bem, esse cheiro é positivo, é aromático. Mas quando essa pessoa tem um pensamento negativo, ela emite um mau cheiro. E é interessante que a gente percebe que determinadas pessoas, quando elas penetram o ambiente, ou elas trazem para aquele ambiente uma paz, uma harmonia, o bem-estar, ou elas trazem o oposto. Decorre de quê? Do tipo de pensamento e sentimento que ela alimenta. E aí ela vai dizer que esses pensamentos negativos e que acabam se transformando em epidemias, ela diz assim, ó, esses sentimentos, pensamentos, miasmas mentais, iniciam-se nos indivíduos, avolumam-se nos grupos, instalam-se nas nações e aniquilam as aspirações do bom, do nobre, do belo e do saudável, ao mesmo tempo que geram novos comportamentos que a princípio chocam, para depois tornarem-se condutas aceitas e divulgadas. Eu penso que isso retrata tão bem a sociedade atual, porque a gente está vendo o quê? Uma sociedade que a gente vê as coisas que parecem estarem de ponta cabeça. O bem virou mal, o mal virou bem, o certo virou errado, o errado virou certo. Então, elas se tornaram condutas aceitas e divulgadas. Então, parece assim que abarcou a sociedade como um todo. Começa no indivíduo. E se o indivíduo não se cuida, aquilo vai se alastrando. Bom, aí a Joana diz que é importante que a gente não se deixe fascinar pelos modernos cantos das sereias mitológicas. Qual é o canto da sereia mitológica? Isso faz parte, né, de um mito onde a sereia, que é aquele ser metade com corpo de peixe e cabeça de mulher, lindíssima, e que ao cantar atraía o marinheiro e ele então se jogava no mar e ele era aniquilado. E como é que a gente pode ser aniquilado por esse canto da sereia? Quando a gente se deixa envolver por tudo que parece bonitinho, gracioso, mas que na verdade o conteúdo é péssimo. Por isso nós devemos ficar muito atentos com o que a gente está assistindo na televisão, no teatro, na música e assim por diante. E principalmente cuidar muito com o que as nossas crianças estão expostas, né? Bom, daí ela vai no texto e ela vai dizer o seguinte, que nós devemos sempre prestar muita atenção para o que a gente pensa e o que a gente faz. E ela diz, não ultrapasses as fronteiras morais, seja qual for o pretexto e a justificativa. Ela está dizendo aqui que não importa o que eu queira fazer, eu sempre devo pensar, o que eu quero fazer é justo, é bom, é belo, está de acordo com a lei de Deus? E como é que eu vou saber o que está de acordo com a lei divina? Basta que eu olhe para o primeiro mandamento, não fazer ao próximo aquilo que eu não desejo que façam a mim. Então, se eu sempre tiver isso como parâmetro, tudo que eu for fazer, eu penso, bom, isso que eu estou com vontade de fazer, eu vou prejudicar alguém? Isso está de acordo com o primeiro mandamento? Eu gostaria que essa pessoa fizesse comigo o que eu estou pretendendo fazer? A minha atitude vai bater, vai se chocar com os interesses positivos de alguém? É honesto? É desonesto? Então, assim, eu não devo ultrapassar as fronteiras morais. Isso é moral. E não devo
lançar a mão de justificativa. Não, eu fiz isso por causa daquilo. Não, eu fiz isso porque eu fui provocado. Não, eu fiz isso porque eu fui tentado. Não, eu fiz isso porque todo mundo faz. Não, porque eu respondo por mim. Eu não respondo pelo outro. Então, não devo ultrapassar essa fronteira moral. Bom, o texto termina aqui e ela só vai falar alguma coisa importante sobre Jesus, que ele sabia de tudo quanto ia acontecer para ele, mas ele tinha uma missão, né, na vida, e ele tinha poder para modificar o seu destino, mas ainda assim ele manteve fiel com aquilo que ele veio realizar. E apesar, né, de saber que ele ia ser submetido e sofrer toda a crueldade humana, mas ele resiste no cumprimento do seu dever até o momento final. E a Joana então termina esse texto dizendo: esforça-te para fazeres o mesmo. Está aí o convite para nós, que a gente sempre deve se esforçar para trilhar o caminho do bem, porque esse é o caminho que nos leva na direção da luz. E a luz, o que é? É Deus, né? Então, tá aí o texto, capítulo 20 do livro. Se gostaram, deem um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.